Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras versus Corinthians. Esse vai ser o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, galera. Palmeiras tem um retrospecto muito bom com o comando do Abel Ferreira, enfrentando o Corinthians. São 18 jogos com 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 3 derrotas. O Verdão marcou 27 gols contra 15 gols do Corinthians. E aí, o que vocês acham? O Verdão é favorito contra o Corinthians para essas oitavas de final da Copa do Brasil? Deixa aí nos comentários, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre esse confronto das oitavas de final. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Os números do Abel Ferreira nesse confronto contra o Corinthians, nesse histórico recente, nesse recorte do treinador palmeirense que está no clube desde o fim de 2020, são 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados pelo Palmeiras, 15 pelo Corinthians. Um retrospecto, no geral, é positivo, mas os últimos jogos, os últimos encontros, claro, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o último jogo lá na Arena Barueri por 2-0, uma vitória até tranquila, né? O Palmeiras não teve grandes dificuldades. Mas na era, digamos, Ramon Dias, que já foi encerrado, inclusive, depois do título estadual, o Abel teve algumas dificuldades. No próprio jogo na Neoquímica, no Brasileiro do ano passado, que dá até uma brecada no Palmeiras em relação à briga por título, e os confrontos na decisão desse ano do estadual. E teve o de Barueri também, que o Corinthians faz o gol no último minuto com o Garro. Sim, verdade. Aquilo foi empate, mas foi uma derrota para o Palmeiras. O Corinthians com um jogador a menos, com um zagueiro no gol, né? Zagueiro no gol, né? Então aquilo foi um empate que foi vitorioso para o Corinthians, né? O Abel tinha perdido, acho que uma para o Silvinho e perdeu 2 para o Ramon, se eu não me engano. É um retrospecto. Se você pegar o retrospecto do Abel, acho que com a maior parte dos adversários, você vai ter algo semelhante. Talvez com o Flamengo você tenha uma certa diferença, tá? Mas com a maior parte dos adversários vai ter uma diferença muito grande. E no caso do Flamengo também, se você fizer o comparativo por técnicos, também não vai ser, porque o Flamengo trocou tanto de técnico nesse período que o Abel trabalha, então também não vai ser um número que vá deixar o Abel num lado tão desfavorável. E vamos ver qual é o prosseguimento da história do Abel depois da Copa do Mundo de Clubes também, né? Porque ele pode ser técnico do Palmeiras durante 10 anos. Se ele quiser, inclusive, existe uma possibilidade muito grande de conseguir. Precisa ver quais são os planos dele para o futuro. O único problema que eu vejo, e aí para o palmeirense é ótimo, é que o mercado não se abre para o Abel na Europa. Pode fazer o trabalho que for aqui. Por isso que o Mundial de Clubes, de repente, a Copa do Mundo de Clubes, de repente pode... Se o Palmeiras chega disputando um título da Copa do Mundo de Clubes, acho que aí os olhos do mercado europeu começam a se colocar no Abel. Só que ele tem que se colocar num clube de altíssimo nível, porque é lá que vão pagar os salários que ele ganha aqui no Brasil. Nos clubes medianos da Europa, o Abel vai ganhar mais dinheiro aqui no Brasil e vai disputar os títulos. Nos clubes medianos da Europa ele não vai. É isso. Primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians na história da Copa do Brasil, né? Interessante acompanhar já teve derby. Paulista várias vezes, óbvio. Libertadores. Brasileiro final. Quando era mata-mata ainda, né? Brasileiro finais e Libertadores, né? Libertadores e as vantagens dos mata-matas históricos, pelo menos os que a gente lembra. O Corinthians ganhou alguns, mas os mais marcantes são de vitórias do Palmeiras. Libertadores, final de Campeonato Brasileiro, né? Então, esses são mais marcantes, esses mata-matas vitoriosos do Palmeiras do que do Corinthians. E a gente falou, né, desse último encontro na decisão do Campeonato Paulista, né? O Corinthians interrompeu uma sequência de títulos do Palmeiras, que dominante nos últimos anos no estadual de São Paulo. Fica algum lastro dessa decisão do Campeonato Paulista? A gente já está vendo. Eu acho que já foi tirado no jogo do Campeonato Brasileiro. Nunca vai ser igual. Mudou o treinador do Corinthians também, né? Nunca vai ser igual, né? A gente está vendo que o gol que decidiu o título foi feito no Allianz Parque. A estratégia do Corinthians para ser campeão paulista em cima do Palmeiras, ela foi muito boa. A estratégia foi boa e ela foi bem executada. Tá? O Corinthians baixou o nível do Palmeiras, jogou o nível do Palmeiras lá para baixo, fez um jogo
travando o Palmeiras no estádio do Palmeiras, conseguiu um gol, que o Corinthians foi lá para empatar, porque o segundo jogo era no estádio do Corinthians, e aí pôde inverter, pôde jogar de novo para empatar, porque tinha jogado primeiro para empatar e ganhou, e aí furou a bola, né? Foi isso que o Corinthians fez em determinado momento do jogo, do 0-0. O Corinthians foi limitando o tempo de jogo, foi limitando... E cada um usa a estratégia que pode ser Era a favorável, estratégia, né? que o Corinthians tinha para ganhar do Palmeiras. E foi executada muito bem, né? É a melhor das estratégias? É a mais bonita? É a mais legal? Não. Mas o Corinthians precisava de um título, porque estava há muito tempo sem conquistar, e não podia perder um título em casa para o Palmeiras, porque o Corinthians já está numa situação... A situação política é terrível, né? Ficaria pior ainda. Então, foi uma estratégia bem pensada e bem executada. Eu vou te falar que, no final da história, essa passagem do Ramon Dias, que não é boa, mas está longe de ser ruim. Ela tem 2 resultados muito relevantes. Ela tira o Corinthians da zona do rebaixamento, faz uma arrancada que coloca o Corinthians na pré-Libertadores, e ela dá um título para o Corinthians em cima do Palmeiras. Então, se você fizer ali um apanhado do que aconteceu nesse período, acho que é um período até dos melhores dos últimos tempos no Corinthians. Se for falar em título, né, o último título tinha sido em 2019, né? Olha o Campeonato Paulista, né? Ainda com o Carille, né? Com o Carille. Exatamente. Vou dar meu bom dia para a Joana de Assis, para a gente seguir no papo, né, desses confrontos, desses sorteios. Um dia movimentado na segunda-feira. Joana, bom dia. Falamos do derby, né? Um confronto que chama muita atenção nessas oitavas da Copa do Brasil. Mas a gente vai ter também a reedição da final do último ano, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Confronto também que já movimentou bastante o futebol, o cenário brasileiro, enfim, anos 80, mas nas últimas temporadas também um encontro frequente na Copa do Brasil. Bom dia para você. Benelo, Alfredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. Eu vou dar um pitaco sobre esse Palmeiras e Corinthians. Aliás, eu concordo com vocês. É muito difícil avaliar a chave da Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil, tentar fazer uma projeção dos jogos, sendo que eles vão demorar muito, muita coisa vai acontecer. No caso do Corinthians, por exemplo, quando acontecer esse duelo de Copa do Brasil, já vai ter um novo presidente. Pode ter um novo presidente, não sabe o que vai acontecer. Novo presidente não, mas ainda vai acontecer a votação, que vai acontecer em menos de um mês, né, para definir a destituição aí do Augusto Melo. Então tem muita coisa política ainda para acontecer dentro do Corinthians. E eu volto lá atrás. Eu acho que a gente consegue fazer um exercício para tentar projetar alguma coisa, puxando lá de trás. O Corinthians foi campeão paulista, mas como é que estava o Palmeiras no Campeonato Paulista? O Palmeiras no Campeonato Paulista estava fazendo teste, jogando com time A, time B. Vocês lembram o clima com a torcida, inclusive? Teve até uma briguinha ali, uma rusga entre o Abel e a torcida do Palmeiras. O clima era completamente diferente, né? Ele ainda estava agregando seus reforços. O Corinthians não. O Corinthians estava tentando manter o rescaldo daquela reta final do Campeonato Brasileiro. Olha como é que está a situação hoje. Novo treinador, crise política. Então, essa janela e essa pausa, elas importam muito mais para o Corinthians do que o Palmeiras, que tem um calendário cheio, está disputando todas as competições. Para o Corinthians só resta, aparentemente, a Copa do Brasil para ganhar título, porque no Brasileiro a gente sabe que a briga vai ser muito dura, a gente não coloca mais o Corinthians nessa briga. Então, é um cenário completamente diferente. Vocês falaram de reforços, de gente que pode sair. O Mundial, a gente já sabe que o Palmeiras vai perder o Estevão, mas pode perder o Richard Rios também. E do lado do Corinthians, será que o Memphis continua? De fato, acho que tem umas perguntas aí. Não é só o Palmeiras que pode perder jogador. O Corinthians, nessa janela, pode perder, né? Até a disputa, os 2 jogos da Copa do Brasil, pode ser que perca outros jogadores. Então, muito difícil. Eu só digo isso, que o Palmeiras foi se construindo por uma temporada muito forte para lutar por todos os títulos possíveis. Talvez o Paulista tenha sido realmente deixado de lado, mas não que o Abel não quisesse vencer. Mas é que ele olhou o calendário e falou, olha, a gente tem competições muito importantes, então vamos ter que, se tiver que sacrificar alguma competição, a gente vai sacrificar o Campeonato Paulista, e mesmo assim chegou até a final. Não foi um jogo incrível, né, do Corinthians também. Teve um Yuri Alberto decisivo, que a gente não sabe como é que ele vai voltar, porque ele também tá machucado. Vocês lembram da provocação do Memphis nesse jogo também? Então eu tenho muita curiosidade do clima desse jogo também. Mas a verdade é que os personagens podem mudar bastante até o jogo efetivamente. Então, difícil fazer uma análise, mas hoje, se a gente fosse apostar, obviamente o Palmeiras é favorito. Mas rivalidade, neste caso, ela pesa muito, por isso que é muito difícil prever.
E as perdas também podem pesar mais para um lado do que para o outro, porque eu vejo pelo menos o Palmeiras com um elenco muito mais equilibrado. Sim, claro que o Estevão, o talento que vai perder o Palmeiras, ele é gigantesco. É difícil você ter essa reposição à altura no time titular. Mas se um Corinthians perde hoje com um elenco que tem uma peça titular como o Yuri Alberto, por exemplo, acho que sente ainda tem mais. O Héctor Hernandes, gente. É bom. O Héctor Hernandes jogava na 2ª divisão da Espanha, chegou a jogar na 3ª. Depois ele jogou num time de rebaixamento do Campeonato Português. Veio parar no Corinthians. E uma alternativa. O pessoal contrata bem. Não, mas a janela foi na mesma janela que veio o Carrijo, que veio o José Martins. Não, essa janela foi boa. Essa janela foi boa. Não dava para acertar 100%. Porque a janela anterior tinha quase 100% de erro. Então, essa aí você teve um ou outro. Uma janela que mudou bastante o elenco do Corinthians na temporada passada e foi muito importante, né? E ainda falando desse chaveamento da Copa do Brasil, 2 pontos. Falar em moleza, Danilo, mais uma vez o Verdão, hein? Vai pegar o Universitário. E vou mais além. O Luiz Tadeu Batista fala: o Palmeiras não deveria nem estar nessa enquete, porque só tem baba nas 2 competições pela frente. Não, que isso. Tá falando aqui o Luiz Tadeu. Vamos lá, o Universitário realmente é o adversário que todo mundo pediu a Deus. Eu estava fazendo ontem, como diz o dirigente do Corinthians lá, né? Um presente de Deus. Eu estava fazendo a transmissão do sorteio ontem com o Júlio Gomes e quando saiu o Universitário eu brinquei com ele. Pode segurar aí que vai sair ele estava segurando o escudo, falei, vai sair o Palmeiras. Porque realmente é o adversário mais fácil que poderia ter. Eu não vejo nenhum outro adversário do pote 2 que poderia ser mais fácil do que o Universitário do Peru. Então realmente eu acho que o Palmeiras deu muita sorte nisso. Mas como o Renato já se adiantou, passando do Universitário, o lado que ficou o Palmeiras, que ficou o São Paulo, que ficou o River, é muito mais pesado do que o outro lado. Se o Flamengo passa do Inter, o Flamengo tem obrigação, não sei, mas o Flamengo deveria se considerar obrigado a estar na final, se passa do Inter. Porque aí olha o caminho, a gente está vendo na tela. Estudiantes, tem uma tradição argentina. Não é tão fácil. Deveria ser, Renato, sinceramente. Vai jogar um mini campeonato argentino. Não, mas se passar pelo mini campeonato argentino, o campeão argentino foi o Platense, Renato. A Argentina hoje não vive a sua melhor fase, né? Vamos combinar. O Huracan, que eliminou o Corinthians, perdeu para o Platense na final. Tudo bem, o Estudiantes tem tradição, o Vélez tem tradição, mas o Racing está muito bem. O Racing está bem, é o destruidor de brasileiros e tal. Mas desse lado, o melhor time, de longe, é o Flamengo. Se passar do Inter, que aí eu acho que é o adversário mais complicado, por ser um adversário doméstico, porque o jogo pega outra proporção, o Flamengo tem que estar na final, do lado de lá, pra mim, né? Agora, do lado do Palmeiras, se o Palmeiras passe, aí Palmeiras e River, você vai falar que o Palmeiras tem que passar do River? Mesma coisa do São Paulo, se o São Paulo pega o Botafogo. É um jogo muito igual. Esse lado daqui, o lado da esquerda aqui, ficou muito equilibrado. Então, eu acho que o grande presente realmente da primeira fase foi o Universitário, mas aí o homem das bolinhas lá que coordenou tudo falou: eu vou te dar uma baba aqui nesse primeiro jogo, mas dali pra frente você vai ter que ralar. E aí eu acho que é bem complicado, mas realmente, se você olhar só para as oitavas de final, se tem um adversário, um confronto, tem um desses todos confrontos que eu consigo falar que é impossível, que seria uma zebra histórica, é o Palmeiras perder no Universitário. Todos os outros, acho que, lógico, o River e Libertad, o River é melhor, mas não me surpreenderia tanto quanto se o Universitário elimina o Palmeiras. Tirando o resto aí, todos os outros confrontos, eu acho que estão totalmente abertos. Agora, Palmeiras e Universitário, não tem como. Espero que eu não esteja virando um meme neste momento para daqui 2 meses. Pois é. Não, é de fato o confronto mais desequilibrado, né? É assim, é indiscutível isso, que pode colocar na tela, o confronto mais desequilibrado. Se deu muito bem o Palmeiras, por isso, também por isso, ele só tem 7% dos votos aqui na nossa enquete sobre o combo. Eu acho o lado esquerdo da tabela aí muito mais difícil. Mas o Arnaldo acho que nem tanto, não é isso? Eu acho mais difícil também, mas nem tanto. Eu, assim como o Danilo, talvez considere o Universitário um dos adversários mais acessíveis, mas não mais acessível do que os 2 paraguaios, até pela questão logística e até pela questão de torcida e tudo mais. O Libertad é um mandante sem torcida.
O Cerro tem torcida, mas o Palmeiras acho que já fez com o Cerro nas Libertadores, inclusive nessa, né? Uma questão de mera formalidade. E o Universitário acabou se classificando no grupo que tinha os dois equatorianos, né? O Del Valle e o Barcelona, conseguindo um empate no Monumental de Nunes na última rodada para se classificar. Então, só para dar uma apimentada no confronto, né? Mas River e Palmeiras são muito favoritos para fazerem uma das quartas de final. Eu sempre falo para o Tironi que no momento do sorteio da fase de grupos, acompanhando os debates na Argentina, as mesas redondas, os programas, muitos analistas, a maioria, considerava o Estudiantes um time que tinha mais possibilidades na Libertadores até que o próprio River. E o Estudiantes está do outro lado, pode cruzar o Flamengo nas quartas de final, por exemplo. O Renato citou a fase do Racing. O Peñarol vai começar a jogar com torcida. O Peñarol foi até a semifinal do ano passado. Esse ano ainda não jogou com a sua torcida, que pegou pena de jogos com portões fechados e tal. Então, eu também considero o lado esquerdo mais complicado, mas não desprezo o mini campeonato argentino que o Renato citou lá no lado direito. E em relação ao Palmeiras, só para acrescentar, antes de pensar no Universitário, ele pegou um confronto na Copa do Brasil que ele não pode desprezar, que ele não pode, né? É um confronto que vai além da fase dos dois times e vai incomodar bastante o Palmeiras, inclusive na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Jogar contra o Corinthians 2 vezes não é tão simples assim antes de pensar no Universitário. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!